Discutimos porque este momento é importante, e também agora passamos tempo lançando visão para a nossa estratégia. Neste vídeo, queremos estabelecer os fundamentos bíblicos para o que estamos fazendo em a nossa estratégia de cartão amarelo. A única coisa que gostaríamos que você tirasse deste vídeo é que Deus criou a humanidade e Ele nos salva para cumprir uma missão. Como quem somos e o que somos chamados a fazer estão integralmente conectados. Então Deus nos criou e Deus nos salva para espalhar a sua glória a todas as pessoas. Vemos isso em toda a Escritura. Vemos isso no início das Escrituras em Gênesis 1 e 2, onde nós aprender quem somos como povo de Deus é que somos feitos à imagem de Deus. E em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, essa identidade como a imagem de Deus está conectada à nossa vocação, nomeadamente ser frutíferos e multiplicar e encher a terra. Então, nos primeiros capítulos das Escrituras, quando Deus criou o mundo, quando Ele projetou o mundo, quando Ele nos projetou, quem somos como povo de Deus, sua imagem, está ligado ao nosso trabalho de espalhar a sua glória a todas as pessoas. Após a queda, vemos que isso permanece o mesmo, para que quando Deus chama Abraão, Ele diga: vocês serão o meu povo. E esse chamado e identidade estão conectados à sua missão de ser uma bênção. A nação de Israel é exatamente a mesma coisa. Aprendemos em Êxodo 19 que depois de Deus salvar o seu povo da escravidão no Egito e os traz ao Monte Sinai, antes de os 10 mandamentos serem dados, aprendemos sobre sua identidade. Eles serão a possessão preciosa de Deus. Deus é dono de toda a terra, mas Israel será sua propriedade exclusiva. E então aprendemos que haverá um reino de sacerdotes. Eles devem ser um sacerdócio real. E o que significa ser um sacerdote? Significa que és uma pessoa que apresenta o mundo a Deus. Então, quando pensamos sobre um Deus santo e um povo pecador, os sacerdotes no Antigo Testamento eram as pessoas que mediavam as bênçãos de Deus para os pecadores. Então vemos isso na criação, vemos com o chamado de Abraão, vemos isso com a eleição de Israel, e também vemos isso com a construção de o templo. Quando Salomão está dedicando o templo em 1 Reis capítulo 8, versículo 60, ele ora que Deus manteria o seu povo puro e fiel. E então ele dá a razão do porquê. E a razão pela qual no versículo 60 é para que as nações possam saber que o Senhor é o Deus verdadeiro e vivo. Vemos isso também no Salmo 67, uma famosa passagem missionária onde o autor está refletindo sobre a bênção sacerdotal de Números capítulo 6. E ele diz nos versículos 1 a 2, ele diz: que sejas gracioso para nós e abençoa-nos e que a tua face resplandeça sobre nós. E então temos uma pausa no versículo 1 com a palavra selá. E então o versículo 2 diz: para que seja conhecido na terra o teu caminho. Então estamos vendo no Salmo 67 uma meditação sobre o que significa para o povo de Deus, para serem sacerdotes. É que a oração é para que Deus nos abençoe, para que as nações possam saber. Então vemos ao longo do Antigo Testamento nessas passagens, e em muitas outras como, bem, que Deus criou o seu povo, salvou o seu povo, elegeu o seu povo, habita com o seu povo, para que as nações possam saber. E claro, isso soa muito parecido com a grande comissão, certo? No final do ministério de Jesus, antes de ascender ao céu, ele nos dá uma missão que é fazer discípulos. E ele não termina apenas aí, mas diz para fazer discípulos de todas as nações. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, quando está refletindo sobre essas realidades, ele diz algo: somos raça escolhida, sacerdócio real, povo de sua exclusiva propriedade. Ele está falando sobre a nossa identidade como povo de Deus. E então ele liga isso ao nosso propósito para que possamos proclamar. Veja bem, ao longo das Escrituras, Deus nos cria, nos salva, nos elege. Nós já habita conosco para que pudéssemos ser uma bênção, para que pudéssemos proclamar a glória de Deus a todas as pessoas. E então vemos essa visão culminante em Apocalipse 7, onde vemos esse movimento do jardim à cidade-jardim, da criação à nova criação. E o que está acontecendo na nova criação é apenas o cumprimento do mandato criacional de Deus. Vemos pessoas de todas as tribos, línguas e idiomas ao redor. A sala do trono de Deus e louvando a Deus pelo que Ele fez. Ele nos salvou, derrotou o nosso pecado e fez o que nós não podemos. Nunca fariam. Então, quando olhamos para a fundação nas Escrituras sobre quem somos e o que somos chamados a fazer, aprendemos que somos chamados a espalhar a glória de Deus a todas as pessoas. E nós só queremos que você entenda que este momento, esta Copa do Mundo que Deus e a sua soberania está a trazer para a América do Norte, Deus está a fazer isto para que possamos aproveitá-la para espalhar a sua glória. Rapazes, foi para isto que vocês foram criados. Isto é para o que foste salvo. Deus habita contigo para fazer isso, para espalhar a sua glória.
E queremos que você perceba isso e se lembre disso à medida que progredimos através destes vídeos.